Márcia, seja bem-vinda, Márcia. Orozimbo, Rosa, seja bem-vinda. Boa noite, Boa Dr. noite. Tá Walter. bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Uma honra muito grande o Diálogo Aberto receber a sua participação tão especial nesta noite, tá? Imagina, é um prazer é meu, viu? Muito obrigado. Enquanto eu posso ir iniciando aqui, nós temos uma biografia sua aqui que eu vou iniciando, tá? Por favor? Tá bom? Tá, vamos lá. Nós deu uma cortada aqui. Você tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tá tudo ok? Tinha dado uma cortada. Você tá me ouvindo bem? O som tá bom? Eu tô te ouvindo bem, sim. Tá? Viu? Pronto, ok. Então eu vou iniciar aqui. Tá bom. Por favor, Maria. Boa noite a todos. Vamos aqui iniciar a nossa conversa hoje à noite, né? Desta edição das lives que nós temos no Diálogo Aberto, com o publicitário, administrador de empresas, especialista em inovação, Walter Longo, né? Com pós-graduação na Universidade da Califórnia. Longo é empreendedor digital, palestrante internacional e sócio-diretor da Unimark Comunicação. Foi presidente do Grupo Abril e mentor de estratégia e inovação do Grupo Newcom, holding de comunicação do grupo WPP, que inclui agências, várias agências aqui citadas. Já ocupou cargos de diretor regional para a América Latina do Grupo Young Rubiger e presidente no Brasil da Grey Adventures. Foi também sócio fundador da primeira agência de branding da América Latina e a sua contribuição no setor de telecomunicações. Longo foi escolhido como presidente executivo e presidente do Conselho da Associação Brasileira de TV por Assinatura, além de fundador e presidente da Associação Brasileira dos Fornecedores de Telecomunicação. Foi eleito 4 vezes e melhor profissional do ano do Prêmio Caboré. Foi também premiado com o título de personalidade de marketing. Em 2015, passou a fazer parte do Hall da Fama de Marketing do Brasil. Em 2017, recebeu o prêmio Lead de Marketing Empresarial. É membro de vários conselhos de empresas como Sul-Americana, Porto Belo, Cacau Show, MGB, entre outras. Sócio de múltiplas empresas digitais, palestrante reconhecido internacionalmente. Enfim, nós demos aqui uma reduzida bastante aqui na biografia, doutor Walter, porque senão ia tomar a live todinha. Isso tem mais a ver com a idade do que com a experiência, viu?
É, então, vamos iniciando aqui. Eu gostaria de, inicialmente, ouvir do senhor. é, o mundo ele já vinha, né, em transformação, né? Certo. Inclusive, o senhor, no final do ano, no segundo semestre do ano passado, lançou aí dois livros, né, que falam exatamente apresentam exatamente essa transformação. É, Perfeito. Esse período de pandemia, ele acelerou essa transformação, e eu quero aqui deixar também aberto aqui para os seguidores, as seguidoras que quiserem mandar perguntas. Pois Então, tá não? bom. Vamos lá. Olha, seguramente esse período de pandemia acelerou, sim, o que vinha acontecendo já naturalmente, tomou uma velocidade maior. Então, vamos dizer assim, a pergunta é: as pessoas vão usar mais educação à distância? Provavelmente sim. As pessoas vão trabalhar mais remotamente? Claro que sim, algumas pessoas vão a mais. Pessoas vão fazer mais compras online, vão usar mais o delivery de comida, não é? Ou seja, tudo isso que nós experimentamos, de certa maneira, vai aumentar o volume de gente que usa isso. Mas quando alguém fala para nós, o mundo vai ser diferente, nunca mais vai ser o mesmo, aí também estamos exagerando. Ou seja, é evidente que algumas pessoas vão, mais do que anteriormente, usar reuniões como essa que nós estamos fazendo agora, né? Ao invés de ir até aquele local, viajar e etc. Muitas palestras que antes eram presenciais provavelmente serão por internet. No fundo, o mundo não vai mudar. E por que, que não vai mudar? Porque o homem, a mulher, o ser humano é uma pessoa, é um ser gregário. Nós gostamos de nos encontrar, estamos sempre juntos, e isso é algo que faz parte do gênero humano. Então eu acredito que, apesar de muita gente estar aí nas redes sociais dizendo: nossa, nunca mais vai ser o mesmo, o mundo vai mudar radicalmente, eu acho que isso é um pouco como aquela síndrome de velório do amigo. Sabe quando você tem o caixão com o seu amigo dentro, três amigos ao redor do caixão, começa a dizer para o outro assim: como nós somos imbecis de trabalhar tanto, né? Como nós estamos dando valor a dinheiro, veja aí o nosso amigo que trabalhou tanto, né? Deu pouca atenção para a família, né? Não teve tempo para brincar com seus filhos. E a gente sai de lá com a sensação que vai mudar a vida. No dia seguinte, se joga no trabalho de novo, trabalha feito um louco, exatamente como antes. Então, no fundo, nós somos um pouco assim. A gente cria consciência, mas não altera comportamento tão fácil. Então, por isso eu acredito que o mundo vai continuar como antes, mas sem dúvida o mundo digital ganhou aí uma aceleração natural fruto da pandemia. Quais os desafios, não é, que essa Covid-19 trouxe para o mercado? Como é que o senhor vê isso? Olha, primeiro grande desafio, né, que eu acredito o mercado teve é tentar entender o que está acontecendo. Ou seja, nós já tivemos vírus que mataram em um ano 2 ou 3 milhões de pessoas, muito recentemente, na década de 90, né, na década de 80, e nós nunca paramos o mundo. Né? Nós já tivemos a AIDS, que já matou 25 milhões de pessoas, e no primeiro ano foram 5 ou 6 milhões de pessoas, portanto, 50 vezes o que já matou agora, e nós nunca fechamos um motel, nunca cancelamos o carnaval. Então, de certa maneira, nós estamos assistindo a um fato inédito. Há, pela primeira vez, uma decisão que eu diria pandemia viral e mental, de que, de repente, a gente não aceita mais essas pandemias e resolve fechar todo mundo em casa. Evidente que nós entendemos que vamos dizer assim, um vírus grave, ninguém está diminuindo a importância disso. Claro que fechar, vamos dizer assim, as pessoas em casa por um tempo para preparar os hospitais faz sentido, se você não tem os equipamentos, etc. Mas, no fundo, acho que há, nesse momento, uma visão muito mais aterrorizada do que a realidade se apresenta. Vírus grave, é verdade que está matando muita gente,
Mas nós já tivemos vírus semelhantes que mataram muito mais e nunca tomamos essa atitude. Então, a primeira grande questão, o que desafio, é tentar entender o que aconteceu. O segundo desafio é tentar prever o que vai acontecer. Né? Ou seja, é muito difícil hoje, na frente do que está vindo por aí, a gente tentar entender o que vai acontecer. E por quê? Porque em vírus, diferentemente de muitas outras tendências comportamentais, a gente não combinou ele, né? A gente não acertou com ele um acordo. Então, o que vai acontecer com o vírus daqui para frente é baseado numa equação a 10 incógnitas, coisa que nenhum computador consegue resolver. Então, primeiro, o que influencia um vírus? A estação do ano é um influenciador, a primeira incógnita dessa equação. Nós tivemos grande volume de mortes no inverno vamos dizer assim, do hemisfério norte e estamos aqui ainda fora do inverno no hemisfério sul. Segundo, hábitos de higiene. Tem gente ou tem povos, não é, que têm hábitos de higiene muito maiores do que outros. Nós, por exemplo, somos assim. O brasileiro toma mais banho, escova mais o dente, lava mais a mão do que a média da população, por exemplo, da Europa. A etiqueta de convívio social é outra incógnita dessa equação. Os asiáticos se cumprimentam de longe, nós nos abraçamos, nos beijamos. É outra coisa que influencia, não é, o espraiamento desse vírus. A quarta incógnita é a idade média da população. Se nós temos uma população mais jovem, a capacidade de atingimento do vírus acaba sendo menor. Tem uma quinta parte dessa equação, que é o histórico de vacinação. Se esta população foi vacinada ou não contra outros tipos de problemas de bactérias ou vírus, e aquilo, de certa maneira, ameniza a entrada do vírus, como, por exemplo, a BCG contra a tuberculose, que ninguém toma no hemisfério norte e nós tomamos no hemisfério sul. Sexta parte dessa equação, aglomeração dos habitantes. Se são cidades com menos aglomeração, a capacidade de contágio é bem menor. Por isso é que Los Angeles tem um número muito baixo comparado com Nova York, que tem um número muito alto. Depois, mais uma incógnita, o volume de transporte coletivo. Quanta gente anda em transporte individual versus transporte coletivo. E aí o contágio é maior se você tem metrôs lotados versus uma cidade interior, todo mundo anda de bicicleta ou de carro. Depois tem a estrutura do sistema de saúde, se ele está preparado ou não. Né? Nós temos vamos dizer assim, um sistema de saúde que foi abandonado por 60 anos. Então, claro que isso tem que ser levado em conta. Uma qualidade média da moradia é outro assunto. Mandar fechar 8 pessoas numa quarentena que moram num cômodo vai espalhar muito mais rápido o vírus do que em cidades ou países onde as pessoas moram com mais espaço entre elas. O índice de saneamento é outro fator também, já que o vírus espalha também de outro. Enfim, então eu dei 10 incógnitas que, colocadas numa equação, dizem qual é a capacidade de mortalidade, a virulência. E nós não sabemos. Então nós estamos, no fundo, como cegos guiados por um cachorro louco. Esse é o resumo. No começo da pandemia, não era para usar máscara ninguém. Agora é lei nas cidades para que você use máscara. Nós, em vez de fabricarmos máscara durante um mês, não fizemos máscara para usar máscara. Agora passou a usar. Cloroquina era para usar só quando a pessoa estivesse muito grave. Agora é para usar cloroquina logo no início do tratamento. Ou seja, as pessoas ainda não sabem as respostas, entendeu? E quem disser que sabe o que está acontecendo, no fundo está mal informado. Tem uma pergunta aqui da advogada Márcia, que ela fala exatamente o que o senhor falou aí. Ela diz que, né, ela vê muito aglomeração, né, de pessoas, e também ela diz que nenhum país estava preparado para esse problema que nós temos, né? Assim... Nenhum país estava preparado, e eu acho que isso vai ser uma grande mudança. Ou seja, faz algum sentido, vamos pensar junto, né? Você e os nossos ouvintes ou os espectadores, faz algum sentido nós termos 3 forças militares, Exército, Marinha e Aeronáutica, as 3 preparadas para a guerra,
as 3 com avião, tanque de guerra, bomba, bazuca, tudo que é equipamento para matar. Não é? E não estamos preparados, e não temos uma 4ª força militar que, ao invés de aviões bombardeiro, tivesse aviões UTI, que em vez de ter, vamos dizer assim, espingardas, metralhadoras, deveria ter respiradores. Né? Nós poderíamos ter médicos e sanitaristas em quartéis esperando a próxima pandemia. Exatamente como nós temos soldados esperando a próxima guerra. Então nós deveríamos ter não 3 forças militares todas voltadas para o ataque ou para a defesa de alguém que está querendo matar você, uma 4ª força que estivesse aí preparada para salvar os habitantes e não matar os inimigos. Porque o inimigo agora é um inimigo invisível. Desde que eu nasci, não entrei em nenhuma guerra, mas já passei por 6 pandemias. E toda vez que ela chega, a gente não está preparado. Por quê? Porque não se tem um exército da vida. Só se tem exército da morte. Isso eu acho que nós vamos ter que repensar na sociedade. Como é que o senhor vê a questão? Tem mercados que vão abrir primeiro do que outros, não é? Inclusive, tem países que estão abrindo, tem países que ainda estão em isolamento. No Brasil mesmo, Santa Catarina está abrindo, o Ceará aqui está fechado. Claro. Isso aí, como é que haverá perda de competitividade, né? Quem abre primeiro, assim. Claro. Na verdade, a discussão não é quem abre, é por que fechamos. E eu entendo a razão de nos fecharmos. Ou seja, nós não tínhamos um sistema hospitalar com competência, eficiente e pronto para esse tipo de problema. Se a gente não tivesse um mês, pelo menos, para nós nos prepararmos, nos equiparmos, fabricarmos máscaras, respiradores, o volume de morte seria muito maior. Então, eu posso entender a gente ter fechado por um tempo. Agora, nenhuma economia, por mais, vamos dizer assim, desenvolvida que seja, consegue resistir a uma parada brusca dela, como nós fizemos, não apenas aqui, no mundo todo. Ou seja, se de repente, ao tentar equalizar e baixar a curva da pandemia para nos prepararmos com médicos, se continuarmos fechados, vai faltar policial. Ou seja, se na tentativa de evitarmos que o vírus mate pessoas, daqui a pouco pessoas estão morrendo a bala, com saques e invasões. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a economia. E a gente jamais deve deixar que apenas médicos tomem as decisões, porque essa é uma decisão que envolve economia, política e ciência. E nós deveríamos estar, nesse momento, integrando cientistas, médicos, políticos, economistas, para juntos buscarem qual é o mal menor para evitarmos um mal maior. Na hora em que a gente não aceita um mal menor, não, eu quero que não morra ninguém. Vida é vida, vida é importante. Eu também acho que vida é importante. Mas, se nós, em nome de salvarmos vidas, vamos inviabilizar a economia, vamos matar gente de fome, vamos matar gente de desemprego, vamos matar gente na violência, aí o que é o mal menor versus o mal maior? Essa é a grande questão que exigiria políticos muito corajosos e muito mais integrados do que a gente tem hoje, não apenas no Brasil, mas na maior parte do mundo. Chegou uma pergunta aqui do João Bernard. Ele pergunta, o senhor acha que a China manteve segredo do real tamanho do problema que eles estavam passando? Olha, a China é uma economia e uma política muito fechada, é um país fechado. Então, é muito difícil saber se os números que eles deram ou ainda dão são verdadeiros ou não. Em toda a ditadura, é mais fácil você esconder os números e dizer o que interessa. Mas eu não acredito que a China tenha escondido de propósito. Eu acho que a China foi surpreendida e evitou alarmar a população, coisa que aqui a gente tomou a decisão contrária. Nós tomamos a decisão de aterrorizar a população. A mídia não faz outra coisa a não ser aterrorizar a população. Lá, eles podem obrigar todo mundo a fazer o que o governo quer, porque é um governo forte. Então, eles resolveram acalmar a população, não alarmar, até que viram a seriedade e o tamanho do problema.
Aí, quando começaram a dar os números reais, o vírus já estava espalhado naquela região de Wuhan. Só que eles são tão competentes de um lado e, por outro, tão, vamos dizer assim, autoritários do outro, que conseguiram fechar Wuhan de maneira absoluta, deixando não as pessoas em casa, deixando a cidade isolada do resto do país, e com isso conseguiram, vamos dizer assim, conter o vírus lá. Só que as pessoas de Wuhan viajaram para o norte da Itália, viajaram para a Espanha, porque tem negócios nesses lugares, e aí o vírus se espalhou. Então, não acredito que a China tenha feito algo de... É um governo que, por ser um governo autoritário e fechado, provavelmente deve ter se surpreendido ou subestimado o tamanho do problema quando ele teve início. Walter, antes da pandemia, tinham empresas que brincavam na internet, né? Tinham serviços oferecidos na internet que não era muito profissionalizado. Então, assim, nesse momento, ela teve que apressar o passo, porque as que vinham profissionalizando esse serviço digital, elas estavam bem à frente, né? Nesse quesito. Isso. O mundo digital ou o mundo analógico, a gente não deve dividir o mundo assim, porque está cada vez mais de mundo desta forma. Todas as empresas têm que ter uma presença física e uma presença digital. Ora, a gente tem que estar, como diz o Milton Nascimento, onde o povo está. E o povo está nas ruas e no mundo digital. Então nós temos que estar nesses dois mundos. Agora, a ênfase que a gente tem que dar não é necessariamente para um ou para outro. Nós temos que ter hoje uma combinação disso. Uma loja deve ter um site na internet que a pessoa compre na internet e vá retirar na loja. Ou, ao contrário, a pessoa chega na loja, pede uma camisa daquele número e cor, o vendedor não tem naquela loja, mas ele imediatamente faz o pedido e a internet entrega na casa do cliente. Então, esta simbiose, esta integração entre o mundo digital e o mundo físico, ela tem que acontecer. Não se trata de uma migração para o digital, se trata de uma adição do digital ao mundo físico, criando aquela dicotomia high-tech e high-touch. Porque as pessoas vão continuar querendo ir a lojas, a frequentar shoppings, de toda maneira. Agora, o que muda no mundo, e se as pessoas não perceberem, elas têm problema? O que está mudando no mundo é que antigamente a gente falava, conversava, tratava as pessoas pela média da população. E agora nós estamos entrando na era da individualidade. O mundo digital permitiu que eu fale com milhões de pessoas coisas diferentes em momentos diferentes a custos permissivos. Essa é uma grande mudança. A sociedade está cada vez mais mimada na sua individualidade. Se a gente perceber, grande mudança não é inteligência artificial, algoritmo, computador. A grande mudança é que nós saímos da Idade Média, onde tudo era baseado na média, e entramos na Idade Mídia, onde cada um de nós virou uma mídia. Fala com todo mundo e recebe informação de todo mundo individualmente. Então, essa é a grande mudança que o digital permitiu. Então, vamos dar um exemplo. Na educação, a gente tinha que sentar numa classe junto com 40 alunos e ficar ouvindo a mesma história. Para alguns alunos, aquilo era fácil demais, até cansativo. Para outros, a pessoa não entendia direito, mas era obrigada a acompanhar. Por quê? Porque o ensino era dado pela média da inteligência daquela classe. Na medicina, o que imperava era o protocolo genérico. Isso faz bem ou faz mal para a média da população. As colunas do jornal eram feitas de um tamanho baseado no interesse médio dos leitores, em termos de aprofundamento da notícia. Então, tudo era média. Hoje, com o hiperlink, eu leio o que eu quero, a hora que me dá vontade, na profundidade desejada. O ensino à distância permite que eu assista quantas vezes eu quiser aquela aula, repita ou passe para frente se para mim estiver fácil. A medicina está virando medicina genômica, onde os protocolos viraram individuais. Então, o mundo todo está indo para a individualidade. E isso trouxe como consequência uma revolução nas relações com o comércio, com a indústria, com os produtos. Então, antes eu assistia
o filme que a Globo decidisse na hora que ela decidisse. Agora eu entro na Netflix e assisto o filme que eu quero a hora que me dá vontade. Eu decido o que eu vou assistir. Tá certo? Antigamente eu tomava café que vinha no bule. Hoje a Nespresso oferece 120 tipos de café. Eu tomo Restreto, você toma Palladio, cada um toma o café que quer do jeito que quiser. Não é? Se a gente olhar em termos de comida, antigamente a gente comia a comida que a mãe da gente põe na mesa. Agora cada membro da família, um é vegano, o outro é lactose free, o outro é açúcar, cada um de nós tem o nosso cardápio. Então, se você for ver, a sociedade está ficando cada vez mais individualizada. E as empresas que não entenderem isso, que tratarem de maneira igual um fiel consumidor que vai naquela loja há 10 anos, igual a um outro que acabou de entrar pela primeira vez, essa empresa está com os dias contados. Se ela vai fazer isso via digital ou via analógica, não importa. O que importa é que você vai ter que tratar diferentemente pessoas que parecem iguais, mas estão em estágios de relação diferentes com a sua empresa, com a sua marca, com a sua loja. Chegou aqui uma pergunta aqui do amigo Leandro. E para isso o digital é muito importante, entendeu? Uhum. Ele pergunta, por que a publicidade negativa é mais vista do que a verdadeira? Seria uma falta de cultura do leitor ou a forma como ela é apresentada? Você está falando de propaganda ou de notícia? Aqui a pergunta é por que a publicidade negativa é mais vista do que a verdadeira? Seria uma falta de cultura? Então, porque... Não é falta de... É o seguinte, por que quando o dia amanhece bonito e não tem enchente em São Paulo, não vira notícia? E só vira notícia quando enche tudo e fica todo mundo embaixo d'água. É a mesma razão. É isso que ele tá, isso aí que ele está perguntando. Isso, a atenção é chamada, as pessoas são atraídas pelo incomum e não pelo comum. Então, uma pessoa fazer uma propaganda positiva daquela marca é comum. Uma pessoa falar mal daquela marca é incomum, por isso chama mais atenção. Todos nós temos o que a gente chama de vieses cognitivos. E um dos vieses cognitivos é a atração pelo diferente, pelo que não é usual, por aquilo que de alguma maneira nos engaja mais. Então, se sair hoje de manhã que as flores abriram e estão lindas as ruas do Champs-Élysées, em Paris, isso não é uma notícia tão importante quanto caiu um avião no aeroporto de Orly. É isso que, de alguma maneira, o ser humano é atraído. Assim como quando tem um acidente na estrada, o trânsito imediatamente passa mais devagar para olhar o acidente. Então, assim, isso é uma característica humana da gente ser atraído pela desgraça, vamos chamar assim em termos gerais, mas no fundo pode ser falar mal de uma marca atrai mais do que falar bem, porque todo mundo busca falar bem dela mesma. Quando ela mesma fala ao contrário, ou alguém fala ao contrário, você presta mais atenção. Essa é uma característica. A segunda característica é que, de certa maneira, o fake news, ou as mentiras, geram mais engajamento. De alguma maneira, tudo que é uma mentira gera mais engajamento, não porque seja mentira, mas porque é inverossímil. Porque as pessoas... É difícil de acreditar. Então, tudo aquilo que é difícil de acreditar, eu acho tão incrível que eu mando para mais 10 pessoas. E essas 10 mandam para outras 10. Não é? O que é comum, o que é esperado, o que é óbvio, eu não mando. Eu não dou like, eu não tweeto, eu não retuito. Então, a tendência é um engajamento tão maior quanto mais as notícias sejam inverossímeis. E a fake news é muito mais inverossímil do que as notícias verdadeiras. Então, essa é uma das razões. O João Ribeiro pergunta, faz sentido falar em marketing digital e marketing tradicional? Não, não faz. Separar o marketing digital do marketing tradicional demonstra um equívoco inicial. Não há como separar mais o que é digital do analógico.
de alguma maneira, hoje as pessoas olham no celular antes de ir para a loja. Elas avaliam o preço de vários concorrentes antes de entrar na sua loja. Portanto, se você não tiver uma presença digital forte, você vai perder clientes. Por outro lado, a experiência na loja continua sendo um negócio importante, né? A propaganda nos meios tradicionais, às vezes, para levar gente para a loja, tem que ter também a informação do site, onde antes de ir para a loja, eu vou entrar naquele site para pesquisar o tipo de produto que tem lá. Então, vamos dizer assim, antes a discussão era devo ir on ou no offline. Depois, todo mundo concordou que tinha que investir no on e no off. Agora é tudo on-off. Não tem mais separação. Você não consegue mais separar. Às vezes, pessoas compram na internet e vão buscar na loja. Às vezes, compram na loja e recebem pela internet. Às vezes, você faz o pick-up store, onde você já compra na internet, só passa e já tem um drive-thru para se retirar da loja. Então, separar o analógico do digital é uma contradição em termos. Quem fez um comentário aqui, uma pergunta, eu quero agradecer a presença aqui, o Duda Nagli. Duda Nagli está aqui na live. Grande amigo, grande amigo. Agradecer, uma honra a presença aqui do Duda. O Duda pergunta, gamificação de experiência de consumo? Ele faz essa pergunta e aí ele coloca, credibilidade demora anos para ser construída, num instante tudo pode se perder. São dois assuntos diferentes que o Duda mandou para a gente. Primeiro, o assunto gamificação. Pessoas são atraídas por processos de competição com elas mesmas. É natural isso. Isso a gente chama de ciência do feedback. Eu vou dar um exemplo que não é gamification, mas que ilustra bem. Se eu estiver numa estrada e tiver uma placa escrito 80 por hora, eu passo a 90 ou 100. Se por acaso, em vez de uma placa, tiver aquele tipo de sensor que mostra qual é a minha velocidade, eu imediatamente diminuo para 80 por hora. Por que a gente faz isso? Porque a gente recebe uma informação individualizada sobre nós e não sobre quanto que é permitido naquela estrada para qualquer pessoa. Então, esse processo faz com que mentalmente a gente seja atraído por disputas conosco mesmo. Por isso é que o sistema de gamificação, que te dá medalhas por você chegar em tal ponto, te dá bônus por você alcançar tal meta, te dá armas especiais num game porque você alcançou tal nível do game, é tão atraente e tão fascinante para as pessoas. E hoje, o gamification está sendo usado para vendas. Hoje tem gente que está usando as mesmas teorias e as mesmas práticas do gamification para vender coisas, através de fazer com que as pessoas se sintam atraídas a esse processo de disputa. Às vezes disputa contra os outros, às vezes contra ele mesmo, sempre se superando. Então, isso é hoje uma técnica de venda bastante evoluída e cada vez mais em moda. A segunda parte da pergunta dele era sobre... Ele está dizendo aqui o seguinte, credibilidade demora anos para ser construída. E ele fez outro comentário aqui, diz que às vezes a verdade é mais inverossímil, principalmente no Brasil. É verdade. O Brasil é um país sui generis, não é? Porque, de alguma maneira, o Brasil é um país onde até o passado é incerto. Então, você tem um país realmente onde as coisas acontecem, às vezes, ao contrário do que deveriam acontecer. E mais recentemente, né, como diria o Vladimir Lenin, o famoso Lenin, ele dizia o seguinte, há décadas em que nada acontece e há semanas em que décadas acontecem. Né? E isso foi exatamente o caso da semana passada no Brasil. Né? Onde, na hora que você analisa o que aconteceu a semana passada, você fala assim, não é possível que aconteceu, mas é verdade e aconteceu. Então, é verdade que às vezes a verdade é mais inverossímil do que a mentira. Só que normalmente a mentira é mais inverossímil do que a verdade. Por isso, o engajamento maior no fake news
do que nas notícias verdadeiras. Mas, sem dúvida, há momentos do mundo, principalmente no Brasil, onde parece mentira, mas é verdade. E ele fala a credibilidade demora anos para ser construída, né? Olha, reputação a gente tem que construir. Então, no fundo, é o seguinte, você demora para construir uma casa, tijolo por tijolo, 1 ano. E um terremoto ou furacão leva ela em 2 minutos. Reputação é mais ou menos a mesma coisa, não é? Ou seja, um escândalo nada mais é do que um furacão ou terremoto que joga a sua marca, a sua empresa, a sua reputação no chão. Agora, o que é importante, seja na pessoa física, como nós, ou na pessoa jurídica, como empresas ou marcas? Você tem que trabalhar na imunidade da sua marca. Ou seja, o sistema biológico nosso tem uma, vamos dizer assim, uma forma de garantir a nossa saúde, que é um sistema imunológico. Quanto melhor for o nosso sistema imunológico, menos vírus e bactérias vão nos atacar. Ou vão nos atacar, mas não vão conseguir vencer o sistema imunológico. E reputação, marca, comunicação, marketing, é o sistema imunológico das empresas. Se você tem uma marca muito, muito, muito reconhecida, investindo o tempo inteiro em marketing de maneira séria, vamos dizer assim, sendo respeitoso com o seu consumidor, tomando as atitudes corretas, se amanhã acontece algo na sua empresa, as pessoas vão entender que se tratou de uma exceção e não de uma regra, porque eu levo aquela marca em alta conta. Agora, se eu tenho uma ausência da comunicação com o meu público, se eu não invisto na minha marca, se eu nunca estou preocupado em atender bem meu cliente, se a minha reputação não é nem ruim, ela é desconhecida, o vírus e a bactéria da quebra de reputação pode penetrar muito mais fácil naquele organismo. Então, no fundo, o marketing é muito parecido com a biologia. Nós vamos ter sempre, cotidianamente, cuidar do nosso sistema imunológico, investindo em marketing e comunicação. Pronto. Duda, está explicado aí, Duda. Eu quero deixar o convite aqui, eu quero fazer uma live com você, viu, Duda? Já fiz o convite. Esse é o homem, faça assim. Uma pergunta aqui da Larissa. A Larissa pergunta, como fortalecer o turismo a partir de casa? Como tornar o turismo digital neste momento? Olha, o turismo digital, eu ontem, por exemplo, estava experimentando as 10 mais violentas montanhas-russas do mundo. Não é? Estava aqui numa tela muito grande na minha casa, baixei do YouTube em 3D, em 360, ou realidade virtual, as montanhas-russas, e eu ontem estava... Deu uma cortada aqui. Duda, eu vou te mandar um direct, Duda, depois. Tá Sim, voltou. Voltou, mas eu estava dizendo que eu ontem viajei pelo mundo, vamos dizer assim, me divertindo em montanhas russas por todo o planeta, as violentas montanhas russas do mundo, eu estava experimentando com óculos de realidade virtual. Então, é possível fazer turismo desde casa? Claro que é possível. Você pode hoje visitar o Louvre e caminhar no Louvre inteiro sem sair do seu sofá. Mas, evidentemente, que esse turismo que nós estamos falando, que é o turismo virtual, ele tem um problema só, que é o problema principal de você não conseguir monetizá-lo. Pessoas pagam $50 ou 50 euros para entrar num museu do Louvre, mas não pagam $2 para, por acaso, vamos dizer assim, entrarem no Louvre virtual. Ou seja, o maior desafio do virtual neste momento é a capacidade de monetizar. Por alguma razão, a gente entendeu o mundo digital como um mundo free, um mundo grátis, um mundo de abundância, onde está lá para nos servir a hora que a gente quiser. E tem sido um gigantesco desafio das empresas, de alguma maneira, ganhar dinheiro no digital. Tanto as mídias impressas, que foram para o digital, mas não conseguem monetizar o digital,
quanto, por exemplo, o turismo. Hoje a tecnologia permite que a gente tenha experiências fantásticas no mundo digital, quase tão boas quanto na realidade, né? Mas, infelizmente, se cobrar $10 para entrar no Louvre digital, eu não vou pagar. Eu não digo, mas as pessoas não vão pagar. Eu sou capaz de pagar R$200, R$300 para ouvir uma orquestra sinfônica. No entanto, eu tenho todas as orquestras sinfônicas do mundo e eu não entro nelas e jamais entraria pagando alguma coisa no mundo digital. Então, esse é um desafio que o mundo ainda não resolveu, que eu espero resolva, mas com exceção do universo pornô ou pornográfico, as pessoas não querem pagar pela diversão, pelo entretenimento ou pelo turismo no mundo digital. Com esse mundo digital e à disposição das pessoas, né? Como ficou o faturamento das televisões, das TVs abertas, né? As TVs fechadas? Devem ter caído muito o faturamento delas por conta dessa... Deve ter reduzido a audiência, né? Olha, assim, não. Nesse momento de pandemia, houve até um aumento da audiência, porque as pessoas estão presas em casa. Mas o aumento de audiência que aconteceu não foi proporcional ao aumento de faturamento publicitário. Pelo contrário, nós temos hoje menos investimento publicitário, porque as empresas estão paradas, não estão vendendo, não é? Com uma audiência maior. E quando terminar o coronavírus, nós vamos ter uma crise de tal magnitude em outras empresas, ou na grande maioria das empresas, que fatalmente os valores e as verbas de marketing e comunicação podem sofrer também um processo de erosão. Então, vamos dizer assim, se por um momento, aparentemente de glória, os veículos de comunicação, entendendo que a audiência seria proporcional a mostrar o terror e a barbárie da pandemia, o que trouxe como consequência foi, no início, um aumento de audiência, mas não o devido faturamento publicitário. E, em seguida, a gente ficando fechado em casa, seguramente teremos um decréscimo dos investimentos publicitários, pelo menos por um tempo. Então, isso é um fenômeno que está atacando a todas as empresas, indistintamente, inclusive a mídia. O senhor, como foi presidente do Grupo Abril, como é que o senhor vê a questão das revistas impressas, o futuro delas, como é que fica? É assim, eu acho que a mídia impressa ela não está morrendo, como dizem, mas ela está se suicidando. O que, aparentemente, no fim, o resultado é o mesmo, mas a razão é muito diferente. Todos nós, seres humanos, temos 3 tipos de curiosidade. Nós temos um primeiro tipo de curiosidade que a gente chama de curiosidade diversiva, que é uma curiosidade genérica, superficial, sobre tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então, quem ganhou o Big Brother, como foi o jogo ontem, se vai chover ou vai fazer calor, né? Que empresa que entrou na Bolsa de Valor de Nova York, sempre aquela notícia como se fosse manchete, apenas o dado e pronto. Esse é um tipo de curiosidade que a gente tem porque nos faz sentir dominando o nosso entorno, a gente se sente seguro em saber what's going on, o que está acontecendo ao nosso redor. Tem um segundo tipo de curiosidade que nós chamamos de curiosidade empática, que é a curiosidade sobre pessoas. A gente gosta de saber o que está acontecendo com outras pessoas. Quem casou com quem comeu quem foi promovido, quem foi demitido. A gente tem uma atração por isso. É a origem da fofoca, é exatamente a curiosidade empática. E nós temos um terceiro tipo de curiosidade, que é a chamada curiosidade epistêmica. E o que é a curiosidade epistêmica? É aquela curiosidade mais profunda, mais analítica, que busca as questões mais estratégicas de por que aquilo está acontecendo, como que aquilo vai afetar, quais são as perspectivas futuras. Um pouco o que nós estamos fazendo aqui, quando falamos que será que vem por aí do Covid, é a curiosidade epistêmica. Então, todos nós, seres humanos, temos esses 3 tipos de curiosidade. E antigamente, ou há pouco tempo atrás, a mídia em geral, a mídia impressa em particular, ela atendia as 3 tipos de curiosidade. Não é? Acontece que a curiosidade, vamos dizer assim, diversiva, essa mais genérica e superficial, foi para o timeline do Facebook.
onde eu entro no Facebook ou no Twitter e meia hora eu sei o que está acontecendo, quem está brigando com quem, o que o Bolsonaro falou de bobagem, o que aconteceu com a esquerda se continua corrupta, eu sei o que está acontecendo. Segundo tipo de curiosidade, que é a curiosidade, eu diria mais de pessoas, o Instagram resolveu a minha curiosidade, vamos dizer assim, empática. Eu já sei hoje o que está acontecendo com as pessoas e a hora que eu quiser eu entro, sigo aquela pessoa e fico sabendo tudo sobre ela. E o terceiro tipo de curiosidade, que é a epistêmica, né, é o que sobrou para a mídia impressa. Só que, ao invés de ir mais fundo nas matérias, fazer matérias com mais profundidade, com mais análise, com mais visões que ninguém tinha pensado antes, com uma capacidade estratégica de análise, os veículos de mídia impressa, vendo que as pessoas queriam coisas mais curtinhas, foram todas para o jornalismo fast food. Foram todos juniorizar as redações, reduzir a qualidade do texto, diminuir o texto. Ou seja, acharam que o caminho era esse, quando, na verdade, o caminho era esse dos dois tipos de curiosidade, mas não do terceiro. Então, hoje, as pessoas estão, vão ser lotadas de informações que vão ao encontro da sua curiosidade diversiva e empática e têm dificuldade de achar um concierge da informação que decodifique tudo o que está acontecendo no Brasil com uma análise mais profunda. Por quê? Porque a mídia impressa foi se superficializar ao invés de se aprofundar. Isso trouxe como consequência um desinteresse. Você saber no dia seguinte de manhã o que o Moro havia pedido demissão é uma bobagem imensa. A não ser que eu tivesse naquele jornal ou naquela revista uma informação que ninguém deu no dia anterior, com mais profundidade, tentando analisar quais são as consequências para o governo daquela separação. Ou seja, se não houver uma profundidade, não há esperança na mídia impressa, porque as duas curiosidades, a empática e a diversiva, foram irremediavelmente para o mundo digital. O Duda fez um comentário aqui que a Netflix passou a Disney em valor de mercado. Então, é isso que, no fundo, o que os outros, vamos dizer assim, as outras empresas demoraram para entender é que nós saímos da Idade Média e entramos na Idade Mídia, ou saímos da visão genérica da população para a visão individualizada. A Disney demorou muito para entrar no sistema de você escolher o que você quiser assistir a hora que der vontade. Ainda tinha o Disney Channel, ainda tinha os cinemas onde você ia assistir o filme que eles decidissem lançar na hora que eles decidissem. A Disney era uma das empresas que proibia um vídeo que eu comprasse nos Estados Unidos e passar vamos dizer assim, num player de vídeo no Brasil, porque era outra zona. E a mesma coisa com CD. Lembra que eu comprava um CD, eu tinha que quebrar a zona para poder assistir no Brasil. Então, a Disney é uma empresa espetacular pelos seus personagens, pela capacidade criativa, mas ela talvez tenha demorado para entender a mudança no mercado. E a Netflix foi a que primeiro entendeu e se movimentou nessa direção. Chegou uma pergunta aqui da minha mãe, Marta Pereira. Ela diz o seguinte: satisfação em cumprimentar o senhor. Qual a importância da curiosidade para o sucesso? Eu diria que a curiosidade é tão fundamental para o sucesso que muito em breve o mundo não vai mais se dividir em termos sociais entre ricos e pobres ou brancos e negros, e sim entre curiosos e descuriosos. É aí que vai estar a nova forma de inequalidade social. E por que eu digo isso? Porque a pessoa que é curiosa vai mais longe. Nós estamos num momento do mundo onde tudo muda o tempo inteiro, onde nós temos que, vamos dizer assim, antes a gente tinha que andar para não ficar no lugar, agora a gente tem que correr para não sair do lugar. Então, aprender o tempo inteiro é fundamental. Ninguém aprende o tempo inteiro e vai estar, vamos dizer assim, no comando das mudanças se não for curioso. Então, a curiosidade se transformou numa ferramenta fundamental. O problema é que a internet criou em nós uma sensação perigosa de que eu não preciso colocar nada na minha cabeça, porque quando eu quiser vai estar lá. Está lá no Google. Então, quando eu era pequeno, eu, de alguma maneira, tudo que eu aprendi eu guardava na minha cabeça, não tinha outro lugar para guardar.
né? Ou seja, eu estudava as pirâmides de Kelpis, Kefren e Miquerinos do Egito. E aí eu guardava na minha cabeça a tabela periódica de elementos de química, né? Os rios Tigre e Eufrates que banhavam a Mesopotâmia. Eu estudava os afluentes à margem direita do Amazonas. Tudo isso eu guardava na minha cabeça. E porque eu guardava na minha cabeça, sem que eu pedisse, os meus neurônios começavam a fazer sinapses, começavam a ter ideias, gerar insights, porque a partir do conhecimento embarcado, os neurônios começam a fazer sinapses e geram espontaneamente criatividade, ideias, etc. Ora, no momento em que agora eu não ponho mais nada na cabeça, porque está tudo lá na internet, aliás, muito mais lá do que na minha cabeça. Só que tem um problema, lá não faz sinapse. Lá não gera ideias espontâneas. E nós estamos passando agora por um momento do mundo de crescente indigência cognitiva. Nós estamos perdendo a curiosidade e as escolas não estão realimentando a curiosidade infantil ou mesmo juvenil. Com isso, nós temos 83% de tudo que é buscado na internet é apenas por entretenimento. É ver micagem do Whindersson Nunes, é ver gatinho estourando balão. Ninguém vai em busca da informação nessa verdadeira biblioteca de Alexandria que está hoje disponível no nosso bolso, o que é uma pena para as futuras gerações. Chegou uma pergunta aqui do Hercílio Nantua. O Hercílio diz: como adaptar essas novas práticas para empresas tradicionais como as contábeis, por exemplo, que lidam com a burocracia e com práticas fixas ou imutáveis, engessadas? Tá bom, olha, a última coisa que eu quero é um contador criativo, tá certo? É perigoso mesmo, né? Mas a empresa de contabilidade, não é? A empresa de contabilidade, ela tem que ter práticas tradicionais ou práticas dentro da regulamentação, da legislação, mas, por exemplo, para se promover no mercado, ela pode usar muitas ferramentas digitais. Ela pode estar fazendo lives como essa para explicar para as pessoas o que fazer no próximo imposto de renda e o que mudou nele. Ela pode estar entrevistando seus clientes sobre cada uma das empresas que cada cliente tem, dando a eles um espaço de mídia que depois vai mantê-los cada vez mais fiéis à sua empresa. Então, é infinito o que dá para uma empresa, por mais tradicional que seja, o se utilizar do mundo digital, não é? Ele pode ter um Big Data. Eu vou dar um exemplo singelo, porque eu gosto de exemplos singelos. Há uns meses atrás, eu recebi informação na minha casa que o vice-presidente de marketing de uma grande cervejaria ia me visitar no dia seguinte. Eu, então, sentado no sofá da minha casa, peguei meu iPad e comecei a olhar tudo sobre aquela cervejaria. Por que ela tinha comprado a outra cervejaria, que tipo de ingrediente ele usa na cerveja, quanto que é importado e quanto que é local, quais os ingredientes de uma boa cerveja, que marcas que eles têm, quanto que eles vendem, quanto que eles exportam. Olhei as propagandas recentes dele e no dia seguinte, quando eu me encontrei com esse vice-presidente da Heineken, 10 minutos de conversa, ele achou que eu era um gênio. Ele falou, como é que esse cara, que soube ontem à noite que eu ia visitá-lo, sabe tanto ou mais do que eu sobre a Heineken? Eu não sou um gênio, apenas fiz uso de algo que qualquer um de nós pode fazer, que é saber o que quiser, a hora que der vontade e na profundidade desejada. Então, se você analisar, hoje nós vamos nos encontrar com o cliente sem nenhuma informação do cliente, quando essa informação está disponível para qualquer um. Existe um negócio no Google chamado Google Alerta, que já tem 14 anos, acho. Google Alerta é um local que você vai lá no Google e põe o nome da empresa e o nome da pessoa que é o seu cliente. E se você tiver 100 clientes, ponha 100 nomes de empresa e 100 nomes de clientes. E tudo que sair no mundo sobre aquele cliente, pessoa física ou jurídica, você recebe imediatamente a notícia no seu e-mail. Eu já cheguei a mandar dezenas de notícias para os meus clientes que nem eles sabiam que tinha saído sobre eles. Ora, é evidente que uma atitude como essa faz com que eu descubra oportunidades de relação com aquele cliente, saiba se ele comprou uma outra empresa, o que vai me permitir ampliar a minha gama de serviços. Então, no fundo, novamente, inovação é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica. É muito mais uma forma como você encara a relação cada vez mais individualizada com seu cliente.
E isso pode ser uma empresa de contabilidade, um cabeleireiro ou uma empresa de Big Data, funciona do mesmo jeito. Walter Longo, aqui está avisando que dentro de 4 minutos, não é, vai cortar a live. Tá bom? Vamos completar 1 hora. Em respeito à sua agenda, porque tinham muitas perguntas aqui ainda, mas assim, eu quero aqui deixar um aviso aqui, por favor, antes de encerrar. Nós estamos com lives diariamente às 19 horas. Pedir para quem não segue o Diálogo Aberto para seguir, para acompanhar nossa programação. Amanhã às 19 horas nós teremos aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, o secretário Maia Júnior, vai estar conosco aqui amanhã às 19 horas. Então, Walter Longo, faltam 3 minutos. Pedir aqui as suas considerações finais, né? Agradecer a sua gentileza e foi uma honra muito grande. Imagina, olha, a honra foi minha, o prazer foi meu, ainda mais sabendo que pessoas como o Duda estão aí nos assistindo, né? É um prazer muito grande. Eu estou às ordens, quando você quiser que a gente bata um novo papo, vamos fazer isso sim. E eu queria deixar uma última mensagem, porque sempre pedem para mim nos fins dos podcasts ou nos fins dos nossos vídeos, né? Walter, deixa uma mensagem, né, para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu queria dizer a você o seguinte, uma vez o Mahatma Gandhi foi perguntado: que mensagem o senhor vai deixar para as próximas gerações? E o Gandhi respondeu o seguinte: a mensagem que eu deixo é a minha vida. Ou seja, inspirado em Gandhi, vamos deixar de criar frase de efeito para encerramento de lives, não é isso? Vamos, no fundo, fazer o seguinte: a mensagem que eu deixo para cada um dos que estão conosco aqui nos ouvindo é o seguinte: a mensagem é que eu sempre levantei cedo e trabalhei muito, criei um filho maravilhoso, amei e respeitei muito a minha mulher, fui honesto apesar das tentações. Essa é a mensagem e é isso que a gente deve fazer na vida, independente de pandemias ou não. Walter Longo, antes de entrar aqui na live, eu já lhe admirava, acompanho sua história já há muito tempo e vou sair mais admirador ainda, tá? Obrigado, então, assim, querido, obrigado. Uma honra e que Deus assim continue lhe abençoando, lhe dando muita saúde para você continuar fazendo aí o seu trabalho brilhante como você faz sempre. Muito obrigado. Obrigado a você, um abraço para todo mundo. Tchau. Um abraço, boa noite. Boa noite. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí, tá? Então, amanhã, Duda, eu vou te mandar uma mensagem, Duda, vamos marcar essa live. E muito obrigado pelo prestígio de todos nessa noite. Amanhã, às 19 horas, com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, Maia Júnior, vai estar conversando conosco aqui, nesse momento aí tão importante, né, que tirar aqui as dúvidas, um bate-papo aqui sobre o desenvolvimento econômico, perspectivas. Então, quem não segue aí, acompanha a nossa programação, Diálogo.aberto. Muito obrigado, boa noite, que Deus abençoe a todos e até amanhã, às 19 horas, com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, Maia Júnior. Então, estamos com lives diariamente às 19 horas. É sempre importante a participação de todos, né? Sempre nós procuramos aqui prestigiar, né? Dar a importância devida, cada pergunta que é enviada, né? Nós procuramos aqui sempre, a participação de vocês é fundamental. Então, infelizmente, as que não foram lidas foi porque o tempo não permitiu, tá? Mas, assim, obrigado pela participação de todos e até amanhã às 19 horas. Boa noite. Até amanhã.